Cabeçadas na disputa de bola, socos e pancadas na cabeça no boxe, por exemplo, podem causar concussão. Concussões repetidas podem levar à demência. São quadros cumulativos, ou seja, os danos vão sendo somados durante a vida. Hoje eu vou conversar com um neurologista que diagnosticou dois grandes boxeadores brasileiros, Maguila e Éder Joffre, com uma síndrome no impacto da cabeça. A gente vai entender melhor, sendo que eles estavam sendo tratados erroneamente com mal de Alzheimer. Pode chegar, Dr. Renato Anguinar. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Fico muito feliz da sua presença. Eu sei que você está dividido aí entre Miami e o Brasil. Muito estudo, doutor? Temos trabalhado, estudado bastante, mas é sempre gratificante poder trazer coisas novas e investir em pesquisa e cuidado dos pacientes é uma coisa muito importante, né? Então, isso é gratificante sempre. Você também faz parte, hoje você é professor da USP, né? Continua sendo professor da USP, faz parte da equipe do Sindicato dos Atletas. Sou diretor médico do Sindicato dos Atletas, né? A gente tem uma empresa de cursos que se chama Miami Health Academy. Bom, a gente faz um monte de coisa. Se eu der a lista toda, acaba o... Então é melhor a gente conversar. Que bom, então eu estou com a pessoa certa. Doutor, eu fiz a abertura com o Éder Joffre e com o Maguila, primeiro porque eu convivi muito tempo com o Maguila, começando aí, né? Na época do Luciano do Vale, a gente sabe que ele apostou muito, ele, o Kiko, né? A equipe, ele apostou no Maguila, então muita gente acompanhou as lutas do Maguila, que levavam, assim, milhares de pessoas, foi um grande sucesso. Foi o nosso pugilista brasileiro, né? Que a gente tem ideia aí, foi o Maguila. E aí, ele acabou desenvolvendo, né? Todo mundo achava que ele estava com algum tipo de demência, quem sabe um mal de Alzheimer. E aí você entrou na vida dele, né? A gente vai primeiro ver umas imagens do Maguila, né, para vocês irem acompanhando. Foi uma carreira que teve bastante sucesso, mas que levou também muita pancada, né, doutor? Vamos falar sobre isso. Como é que foi o caso do Maguila? Levou muita pancada. E porque você certamente teve a oportunidade de falar com ele depois, por exemplo, da luta do Holyfield, né? Foi aquela marcante, né? Então, aquela é marcante no sentido das pessoas conseguirem visualizar o efeito, porque às vezes é aquela história. Toma uma pancada, tem uma concussão, fica meio grogue, fora do que é muito comum no boxe falar sentiu, não sei o que, isso já é uma concussão. Porque o atleta está meio zonzo, está meio fora do ar, isso abre contagem, o atleta mostra que tem alguma reação do ponto de vista cognitivo, volta à luta. Porque só para explicar, para quem, claro, não lembra, né? A gente vai até mostrar, mas essa luta com o Evander Holyfield, o Maguila ganhou o primeiro round. E na época, quem era o treinador era o Ângelo Dandi, grande Ângelo Dandi, que falou o seguinte: agora no segundo round você vai lá e ataca. E foi ali que ele recebeu muita pancada do Holyfield. E quem vencesse essa luta ia enfrentar o Mike Tyson. Sim. Olha a importância da luta. O que ficou marcado primeiro era essa expectativa vamos dizer assim, do auge, né, do Maguila, no sentido de foi poder auge, depois ir enfrentar o Mike Tyson, que na época era o Holyfield já era impressionante, mas e o Maguila é uma pessoa muito carismática e engraçada, ele gosta de contar histórias até hoje, né? E ele conta essa história da luta do Holyfield, que é exatamente isso. Ele foi depois para cima do e falou que ele batia era como se fosse uma parede. Falou que o cara, ele respeita, ele falou assim, ele perdeu sem reclamação nenhuma, porque assim, ele respeita não só o tamanho, a força, que o Maguila, quem conheceu no auge, até hoje, ele é um cara grande. Até hoje está forte. Né? Mas no auge era uma pessoa, vamos dizer assim, grande mesmo, assim, forte, um lutador, né, peso pesado, um cara grande. E imagina que ele fala do Holyfield como com admiração, né? Não só com admiração, mas que o cara era uma parede intransponível. Ele batia e falou que o cara nem tremia no soco dele.
né? E aí ele toma um contragolpe, toma um golpe, que ele convulsiona, ele cai, né, e não só ele é nocauteado, mas ele convulsiona. Eu me lembro direitinho que ele faz. Quer dizer, aí veja bem, quando ele leva o soco mais forte, ele tem uma convulsão. Tem uma primeiro. Convulsão. Não, ele cai, né, e convulsiona. Então isso fica muito marcado para aquela geração que acompanhava o Maguila como um trauma, né, leva a uma repercussão cerebral importante. Então, para a gente que trabalha com isso, essa imagem é marcante até do sentido didático, porque essas, por exemplo, que aparecem no futebol, e erroneamente, ainda, por exemplo, nos Estados Unidos, o indivíduo está, por exemplo, num jogo da NFL e o trauma de crânio, a concussão, isso permeia a sociedade americana de uma maneira muito intensa, não só na sociedade civil, no esporte, como também na questão militar, né? Então, os soldados também sofrem traumas de crânio. Então, isso permeia a sociedade, é uma preocupação da sociedade americana como um todo. Então, isso transborda para o futebol americano e para o soccer também, né? Basquete, para hockey, então e esportes do luta. Então, eles têm protocolos de concussão que são rígidos também para o nosso futebol, a FIFA adota esses protocolos, mas ninguém segue muito bem. E lá a cultura é tão, vamos dizer assim, presente dessa parte do trauma, que você está ouvindo um jogo, por exemplo, da NFL, por exemplo, nesse fim de semana teve as finais de conferência, e tem uma concussão, o narrador automaticamente fala, saiu do campo e vai ser aberto o protocolo de concussão. Já coloca. Então, o narrador sabe o que está acontecendo. Tá. E aqui, o jogador de futebol, por exemplo, bate a cabeça, são raros os narradores ou comentaristas que vão falar alguma coisa sobre concussão, bate a cabeça e fala, isso é uma coisa grave, bateu a cabeça, agora tem que tomar cuidado, não sei o que lá, mas nem fala a palavra concussão. E o indivíduo está lá deitado, ele levanta e fala, graças a Deus ele já está acordado, não sei o que lá. Só que aquilo vai ficando. Não, mas o problema é que às vezes ele pode ter só retomado a consciência, ou às vezes nem ter desacordado, mas ele não sabe nem onde ele está. Então, o fato de ele estar acordado não significa que ele está cognitivamente ou do ponto de vista neurológico bem. Né? O que causa a concussão, então? Então, a concussão é o trauma mínimo. É o trauma mínimo, é um trauma de crânio mínimo. Né? Então, o que causa... todo mundo acha que é só a batida. A pessoa não precisa bater a cabeça, olha que coisa louca, para ter um trauma de crânio. Não precisa? Não. Se eu estou, por exemplo, a 60 km por hora, e de repente me freiam bruscamente, a caixa craniana, o cérebro, está dentro de uma proteção que é totalmente dura. Né? A caixa craniana é dura, é osso. Dentro está o cérebro com o líquor, que é o líquido, que é como se ele tivesse, vamos dizer assim, com um colchão de água em volta. Protegendo. Isso. E quando você desacelera, então vamos dizer assim que você está lá a 60 km por hora. Alguém segurou tua perna, por exemplo, e você desacelera, você não bateu a cabeça em lugar nenhum. Mas o seu cérebro ele se desloca lá dentro e bate nas paredes do cérebro. Isso é o suficiente, por exemplo, para uma pessoa ou desacordar, ou ficar fora de si, ou um monte de coisa. Então, bater a cabeça também pode gerar isso, mas não necessariamente. Quer dizer que movimentos violentos também. Desacelerações violentas. Desaceleração, por isso que é tão importante colocar um cinto de segurança, quando você está em alta velocidade, que não deve, mas se tiver com uma velocidade, tiver que frear bruscamente, só esse movimento do cérebro já faz com que possa haver concussão. O airbag é importante. Tão importante quanto o cinto de segurança, o airbag, porque ele, vamos dizer assim, desacelera mais lentamente. Você vai, vamos dizer assim, o cinto de segurança ele trava você e lá dentro da caixa craniana o seu cérebro está chacoalhando. O airbag ele vai amortizar essa desaceleração. Então, o processo da porque, por exemplo, por que um indivíduo bate o carro mesmo a 60, 80, 100 por hora, quanto maior a velocidade, bate um carro num muro e às vezes não bateu a cabeça e entra em coma, por causa disso. Um piloto de Fórmula 1 bate numa mureta lá de proteção e se não tiver um processo de desaceleração interno dentro do cockpit, ele também pode ficar desacordado, entrar em coma até morrer. Né? Por exemplo,
E no Stock Car, por exemplo, que eles quando naquelas voltas, né, mesmo que eles batem, porque a desaceleração ela é menor. É mais raro você ver acidentes, às vezes, violentíssimos nesses circuitos ovais. Né? E na por quê? Indy também. Porque eles estão, por exemplo, nesses circuitos ovais e estão numa aceleração constante, e quando eles geralmente desaceleram, eles, mesmo que batem lateralmente, rodam, e vão tendo um processo de desaceleração. Óbvio que se é muito violento, isso pode acontecer, uma concussão, um trauma, tudo mais. Existe um estudo em automobilismo feito pelo pessoal da FIA, né? E em que eles começaram a colocar câmeras, e hoje é comum nas transmissões ver a câmera dos pilotos pilotando. Em alguns tipos de corrida, né, o piloto ele fica batendo... Ele tem aquela segurança, mas mesmo assim ele fica batendo ali na lateral. E às vezes, numa dessas batidinhas assim, um pouco mais violenta, ele perde por um átimo de segundo a consciência, ele tem uma concussão. E muitas vezes o acidente acontece porque o piloto desacordou. Olha só. Entendeu? O Dino Altman, que foi presidente da comissão médica da FIA e por muitos anos vice-presidente e tudo mais, ele estudava muito essa parte dessas batidas, e ele assim, tem um monte de gravações disso, do piloto desacordando antes de rodar. Entendeu? Por causa dessa aceleração. E ele não tinha batido a cabeça, ele era só aquela coisa de ficar desacelerando, acelerando, a cabeça chacoalhando lá. Ele apagava, rodava e tinha um acidente. Quer dizer, não existe uma proteção, então, não importa que esteja presa a cabeça do piloto, não importa, no caso de futebol americano, que tenha o capacete. O problema não é tão a batida, o problema é muito mais o deslocamento do cérebro. É isso? Isso acho que é o maior problema, mas a batida lhe causa esse chacoalhão e o deslocamento, e não só isso. Aí a batida ele complementa a história no sentido de que você aí tem uma energia cinética, que é a pancada, que vai ser jogada para dentro absorvida para dentro do cérebro, do tecido cerebral, que também o trauma com o impacto, com batida, obviamente existe, não é só a questão da desaceleração, mas é importante a gente saber que não é só a pancada. A desaceleração por si só pode levar a um trauma, pode levar a uma concussão. Então, os mecanismos de proteção, por exemplo, hoje o quarterback ele é protegido, né? Ele não pode ser atingido, porque inclusive há penalidade sobre isso. O pessoal que gosta do esporte de futebol americano fala muito que agora o quarterback ele é praticamente intocável. Né? Ele vai com a bola. E assim, existem mecanismos porque ele era uma das posições que mais sofria impacto. Porque ia todo mundo, imagina aqueles brutamontes em cima do cara porque ele é o motor do time, né? Ele é o cara que resolve ali o cérebro do time. E literalmente o cérebro nos dois sentidos. Então tinha que proteger o cérebro do time nos dois sentidos da palavra. E então, por exemplo, ter o capacete, óbvio que é melhor do que não ter o capacete, ter proteções é melhor do que não ter proteções, mas isso não é bastante o suficiente, ou seja, porque a desaceleração também pode causar esses males. Então a gente teria que pensar nessa coisa do esporte, e eu sempre falo, uma coisa é você pensar em esporte amador e outra coisa é você pensar em esporte profissional, porque no esporte profissional o indivíduo assina um contrato que ele está no risco, e ele faz isso por dinheiro e ele tem direito de se colocar em risco por dinheiro, não tem problema nenhum. Mas o amador, se você vende saúde e você entrega risco, tem alguma coisa errada. Então, quem vai fazer o esporte amador tem que saber praticar o esporte amador, tem que saber quais são os riscos e o que ele pode fazer para minimizar o risco. E também tem uma coisa, né, doutor, que eu até inclusive falei na abertura, é cumulativo. Então, se o atleta desde jovem, seja no futebol americano, seja no boxe, seja no automobilismo, tem essa desaceleração, tem essas batidas, isso pode causar, né, chegar a esse ponto que a gente também quer falar, que é da demência. Foi o que aconteceu com Maguila? Sim. Então, assim, a gente tem a concussão, né, ou o trauma de crânio, e é importante dizer que essas concussões, esses traumas repetitivos,
o esporte é o que dá mais visibilidade para isso e que, inclusive, é mais fácil da gente estudar no esporte, porque tem câmera em tudo que é lugar, a gente consegue ver o mecanismo, onde bateu, como bateu. Mas a gente, por exemplo, não pode deixar de falar, e, por exemplo, este é um canal importante para ser falado, né? Que violência doméstica tem o mesmo problema. Então, imagina uma mulher que apanhou a vida inteira de desculpe o termo, mas de um imbecil, porque não tem outra, ou talvez tenha até termos piores que eu não posso usar aqui, né, que bateu nessa mulher a vida inteira, chega em casa alcoolizado ou não, vê uma pessoa violenta e bate na cabeça. A pessoa toma socos todos os dias, ou várias vezes por semana, né? E eu tenho casos de pacientes que eu acompanho no consultório que são esses traumas civis e que levaram a encefalopatia traumática crônica, um quadro demencial, por batidas repetitivas, porque a mulher apanhou a vida inteira e em algum momento os filhos cresceram, expulsaram o pai de casa lá e levaram para ser socorrida do ponto de vista de um acompanhamento médico. E mas aí tem... Então, mas isso a gente tem que dizer que, ou seja, não importa se o trauma é esportivo ou não, é trauma. Então, é importante isso, hein, doutor? Então, por isso que a gente está aqui no âmbito do esporte, mas é importante, porque concussão pode ser causada em qualquer situação. E o esporte, ele vamos dizer assim... A gente alerta, a gente está alertando aqui. E o esporte o futebol, os esportes de massa que as pessoas gostam de assistir, quando o futebol, por exemplo, fala, todo mundo escuta. Então, ele também tem uma importância de comunicação sobre esses efeitos na sociedade como um todo e de alerta, assim como o esporte produz uma comunicação de saúde, de que a prática esportiva melhora a parte cardiológica, tem um monte de coisas que a gente sabe que o esporte faz, né? Mas a gente também tem que... o que a gente aprende com o esporte de coisas que podem ser no dia a dia deletérias para a pessoa, um mal para a pessoa, também que a gente use o exemplo do esporte para isso. Voltando para o Maguila. Porque eu sei que você cuidou do Maguila. O Maguila, para quem não sabe, né? Ele foi um fenômeno esportivo e midiático no Brasil entre os anos 1980 e 1990. Um cartel de 85 lutas entre 1983 e 2000. Ele venceu 77 vezes, 61 delas por nocaute. E a maioria obtida por um golpe de direita. Ele era craque de direita. E essa luta mais sofrida que a gente falou foi do Evander Holyfield. E aí ele foi diagnosticado com mal de Alzheimer, é isso? O Maguila, ele começa a apresentar um quadro precoce, né, dentro da doença que ele foi apresentando. Então, se a gente conversa na história, conversa com a esposa dele, que inclusive sempre cuidou muito bem dele, é sempre bom. Eu sempre gosto de ressaltar isso, porque tem tanta, vamos dizer assim, às vezes ela não verdades, tá fazendo um trabalho bacana, inverdades em relação a isso. Então, a Irani, a gente tem que dizer que ela realmente sempre cuidou do Maguila. Irani, um beijo para você, né? Viu? Muito bem, dois, né, Irani? Um beijo para você, é uma guerreira. Então, cuidou sempre muito bem. Então, a coisa toda começa lá quando ele ainda estava fazendo algumas lutas assim, final de carreira, com 40 e poucos anos, que ele começa a ter... O Maguila é uma coisa interessante, um lutador de boxe, uma pessoa enorme, né, de grande porte, mas quem conhece o Maguila sabe que é um doce de pessoa. Pessoa assim, né, não só cativante, mas pacífico, incapaz de bater em ninguém, verdade. Uma pessoa assim, totalmente tranquila. Muito gentil, muito tranquilo, né? E o Maguila, de repente, começou a ficar meio agressivo. Teve uma transformação e assim, no comportamento. Pontuais, em episódios específicos. Foi quando a Irani começou a perceber que tinha alguma coisa esquisita e ele ainda estava lutando, ela fazia algumas lutas. Isso foi evoluindo, de maneira que ele foi ficando mais esquecido, mais agressivo, e assim vai. E ele foi levado lá a um serviço médico que deram um diagnóstico. E veja bem, a fase inicial dessas doenças são muito parecidas. Porque o Alzheimer também, essa coisa, tem esse estágio de ficar mais agressivo. Não, o Alzheimer não fica necessariamente mais agressivo, mas fica mais esquecido, essas coisas, e às vezes comportamental, a questão comportamental pode acontecer também. Então, mas fizeram o diagnóstico. Muitas vezes fala-se de demência, de um quadro demencial, tudo, na cabeça das pessoas, tudo é Alzheimer.
E, na verdade, as demências, mais ou menos metade das demências no mundo ocidental são Alzheimer. Tem algumas demências que são vasculares, existem demências que são demências frontotemporais, por exemplo, que está mais sendo falado ultimamente as demências frontotemporais, por exemplo, que nem o Bruce Willis, né, que é o Bruce Willis, que tem a APP, a afasia progressiva primária, é uma variante da demência frontotemporal. Né? Então, são variantes de demência. Todos variantes da demência. Demência é o guarda-chuva. Tá. Dentro da demência, a gente tem tudo isso. Tem subtipos de demência. Okay. Né? Então, tem demência, por exemplo, por Claude-Levy, e vai por aí. E o guarda-chuva, vamos dizer assim, a parte maior do guarda-chuva é Alzheimer. Tá. Então, muita gente confunde que toda demência é Alzheimer. E aí foi o que aconteceu com o Maguila, e no começo, a encefalopatia traumática crônica pode ter uma apresentação semelhante, e acabou ficando como Alzheimer, foi ficando, e os cuidados, como são diferentes, então os medicamentos que eram utilizados, ele foi definhando rapidamente. E quando a gente foi chamado para vê-lo pela primeira vez, ele estava, inclusive, meio que saíam reportagens na mídia toda, que ele estava no fim da vida, que ele já estava, vamos dizer assim, já, tipo... Foi semelhante, por exemplo, quando a gente foi chamado também para avaliar o Éder Joffre, né? Porque a gente também tem que fazer jus ao tamanho do Éder Joffre, a importância do Éder Joffre no pugilismo, inclusive mundial. O Éder Joffre tem um reconhecimento, por exemplo, nos Estados Unidos, que é absurdo. Ele é Hall da Fama em alguns lugares nos Estados Unidos, né? Então o Éder Joffre foi mais ou menos a mesma coisa. Ele estava, assim, já... no fim da vida, assim, já meio desenganado, Maguila a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Mesma coisa. A grande questão era que o diagnóstico não era esse, os medicamentos não eram esses, que assim que estavam sendo dados para a doença de Alzheimer, não é outro tipo de tratamento. E quando a gente fez a troca dos medicamentos, obviamente eu não podia garantir naquele primeiro momento que era encefalopatia, mas a chance de ser encefalopatia traumática crônica era monstruosa. Pessoas que tomaram pancada na cabeça a vida inteira, né? Assim, desde tudo bem que o Maguila começou tardiamente no esporte, né? Porque ele era pedreiro. O Maguila, ele... Diferente do Éder Joffre, que começou cedo. Treinou, né? Mas mesmo assim tomou por muitos anos muita pancada. E então, assim, um dos sinais, vamos dizer assim, das red flags, das bandeirinhas vermelhas que ficam ali se agitando, é pancadas repetidas na cabeça que um lutador vai ter. Sim. Né? E a gente pensou nesse outro diagnóstico, ali já estava numa fase muito grave, vamos dizer assim, doença, cuidados já meio de paciente já, enfim, da vida. Já pegou avançado, né? Bem avançado. E a gente mudou os medicamentos, e com a mudança dos medicamentos, eles começam a melhorar. Isso aconteceu com o Éder Joffre, começa com o Maguila, então começa a ganhar peso, começa a cognitivamente ficar melhor. Isso é só uma mudança de tratamento, né? Diagnóstico é tudo, né, doutor? O diagnóstico, você pode ter o melhor tratamento do mundo. Se o diagnóstico está errado, você não trata ninguém. Então isso é uma, vamos dizer assim, uma frase de ouro na medicina. O diagnóstico é o primeiro passo para o bom tratamento. E o Éder Joffre... Gente, o Éder Joffre foi um dos maiores campeões de todos os tempos. Fez história dentro dos rings, fez história também no mundo da ciência. Por quê? Porque o maior boxeador brasileiro decidiu doar o cérebro para a pesquisa. Esse gesto, ele ampliou as nossas chances no sentido de pesquisa, de ciência. O que você pode falar sobre isso? O que pode ser estudado com essa doação? Então, primeiro que assim, para quem chega e tem dúvida, chega e fala, pancada na cabeça não causa encefalopatia traumática crônica. Por exemplo, no boxe, ele realmente deve ter tido um Alzheimer. Doutor Renato, você está enrolando aí o pessoal, não é isso. Né? Então, ratificar o diagnóstico, veja bem, quando a gente chega e convence a família, e aí no caso a gente não teve que convencer ninguém, né? Porque eu me lembro do dia que o Éder Joffre estava no meu consultório e falou... eu me lembro que foi mais ou menos na época em que o Muhammad Ali tinha falecido, e ele ficou meio frustrado que o Muhammad Ali não doou o cérebro para a ciência. Porque ele teve Parkinson. Nossa. E eventualmente a gente não sabia se é possível que o Parkinson tenha sido Parkinson mesmo por causa das pancadas, mas existe uma apresentação das variáveis da encefalopatia traumática crônica que podem dar sintomas parkinsonianos.
né, parecidos. Quer dizer, continuamos na encefalopatia. Isso. Então a gente nunca vai saber porque o cérebro dele não foi analisado do Muhammad Ali. E o Eder Joffre, todo mundo cultuava, independente de o que foi o Muhammad Ali no mundo do boxe. Né? Então era uma pessoa mas ficou muito aquela respeitada. imagem do não, final. Mas aí o Eder Joffre falou que ele meio ficou frustrado com isso, né, lá do jeito dele. Ele poderia ter ajudado. Até a mim, ele deve ter falado, poxa, né? Eu, Eder Joffre, poderia ter aprendido com o que aconteceu com o Muhammad. Que quando ele falecesse, que ele queria que o cérebro dele fosse doado. Ele falou isso para você? Ele fez isso em vida. Falou isso na frente dos familiares, falou para mim, falou isso no consultório e depois ratificou isso em família, né? Porque isso era uma decisão familiar e tudo mais. Porque no Brasil, depois que a pessoa falece, a família, mesmo que a pessoa tenha deixado a vontade... explícita que queira doar, a família tem que autorizar. Mesmo assim. Então a família também, né? Então ele queria, nós vamos continuar com isso e vamos deixar que seja analisado o cérebro. Então a gente tem que deixar também um agradecimento à família que respeitou a vontade do Eder Joffre, né? Então a Andréia, o Marcel, o Oliveira, né? Que é o genro, então eles vamos dizer assim, seguiram a vontade que o Eder Joffre teve. E ele doou, sabe? Agora, imagina a posição do médico. Imagina se não dá encefalopatia traumática crônica. A minha credibilidade vai para o lixo. Né? Então, assim... Esse estudo você participou? A gente participou, literalmente, junto com o Banco de Cérebros da USP, que é o Gerolab, né? O único banco de cérebros, infelizmente, que tem no Brasil. A gente só tem esse banco de cérebros. Né? Porque não é normal as pessoas ficarem doando o cérebro. Não, nos Estados Unidos, praticamente toda a grande universidade tem um banco de cérebros. Aqui no Brasil só tem na USP. Aqui só tem na USP. Tá. Mas a USP é a maior universidade que tem na América Latina. Então, não caberia a USP não ter um banco de cérebros. Então, a gente tem, inclusive, tem parcerias com outras universidades fora, por conta da excelência, inclusive, que... então, nós temos pesquisadoras e patologistas, neuropatologistas dentro do banco de cérebro da USP, do Gerolab, que são de primeira grandeza. A diretora do Banco de Cérebros, que é a Lea Greenberg, ela inclusive também médico pesquisador, mora em São Francisco, na Universidade da Califórnia em São Francisco. Então a gente tem essa, vamos dizer assim, facilidade de poder estar no circuito, vamos dizer assim, internacional muito. Então eles doaram o cérebro e depois demoram 1-2 meses para poder ter toda a análise completinha, tudo mais. E os estudos já saíram, comprovou que realmente era encefalopatia. Ainda bem, né? Salvou a minha... Encefalopatia traumática. Encefalopatia traumática crônica. Dele, tá. Né? E isso agora, inclusive, vai estar para ser publicado o estudo completinho, vai sair nas revistas internacionais. Mas eu me lembro, por exemplo, o primeiro estudo que a gente fez com o Banco de Cérebros, em parceria com a Universidade da Califórnia, São Francisco, e também com o auxílio, porque esse caso foi apresentado num congresso internacional de neuropatologia no Rio de Janeiro, e aí em São Paulo, lá na Universidade de São Paulo, estava a Lea Greenberg, vinda de São Francisco, e a Anne McKee, que é hoje considerada a papisa da encefalopatia traumática crônica, que é a professora, chefe do departamento de neuropatologia da Universidade de Boston. E eu tive o privilégio de presenciar a análise delas, discutindo o caso, as lâminas, tudo mais, do cérebro do Bellini. Uau. Né? Que foi o segundo, foi o primeiro no Brasil de jogador de soccer, do nosso futebol, e por causa de 3 meses a gente não teria sido a primeira publicação num jogador de futebol, porque 3 meses antes tinha saído uma publicação de um jogador que tinha doado o cérebro na Inglaterra. Os estudos estavam sendo meio feitos a gente não sabia, concomitantes, e eles conseguiram publicar uns 3 meses antes. Então é o segundo caso publicado no mundo de jogadores do nosso futebol, do não futebol americano, nosso futebol, né? E o Bellini, que foi o capitão da seleção brasileira de 58, que faz aquele gesto, né, de erguer a Jules Rimet, né? Então foi eternizado por isso, e a família também foi de uma generosidade absurda de doar. Que legal, né, que a gente então, tá nesse nível. a gente conta, vamos dizer assim,
com essa participação das pessoas e da compreensão das pessoas para poder... E o Bellini teve também o resultado positivado no exame da encefalopatia traumática crônica. Você falou da Inglaterra, esse foi o primeiro jogador, foi na Inglaterra. Na Inglaterra tem essa preocupação porque teve aí a Associação de Futebol da Inglaterra proibiu crianças até 12 anos de cabecear a bola. Por quê? Então, porque como é cumulativo, então... Cabecear? Mas teoricamente, assim, a gente não tem nenhuma comprovação que realmente o cabeceio... Mas a gente não tem nenhuma comprovação a favor de que cabecear não faz nenhum mal, mas nem contra que não faz mal. Então... Melhor prevenir. Melhor prevenir. Tá. Então, como é cumulativo e a formação muscular, né, a estrutura muscular, ela é menor na infância, teoricamente a difusão da energia cinética da bola, teoricamente, atinge mais o cérebro de uma criança do que de um adulto atleta que tem a musculatura mais desenvolvida. Então, esse é o racional da coisa. Mas antes do que a Inglaterra, os Estados Unidos já tinham proibido duas coisas. Uma por iniciativa do próprio, vamos dizer assim, das entidades, né, esportivas americanas, de não ter o tackle, que é derrubar o jogador de futebol americano e também ter o enfrentamento de cabeça com cabeça, batida, essas coisas. Que antes tinha o enfrentamento de cabeça com cabeça. Isso, mas eles treinavam isso desde criança. Então, com 14 anos para baixo, não se pode fazer mais ter o tackle. Só depois que começa a ter vamos dizer assim, esse enfrentamento do choque, né, no futebol americano infantil nos Estados Unidos. E logo depois é interessante que começa a surgir esse negócio da concussão. Tem até um filme, o Concussion, com o Will Smith, que deve estar nos streamings por aí. Né? No Brasil veio com um nome totalmente infeliz, que era Um Homem entre Gigantes. Você parecia Isso. Tá aí na Netflix. Mas é horrível, porque se você coloca concussão, concussion, é mais fácil. Acho que provavelmente atrairia mais gente para assistir do que Um Homem entre Gigantes. Né? E aí tem a história do Bennett Omalu, que é um pesquisador nigeriano radicado nos Estados Unidos, era um médico legista, e que faz os diagnósticos em jogadores da NFL, inclusive no Mike Weber, que tinha sido ganhador do Super Bowl e tudo mais, né? E isso tem uma repercussão nos Estados Unidos imensa, e muitos... Você sabe disso, porque você conhece bem como os Estados Unidos funcionam em relação a isso, escola e tudo mais. E nas escolas a prática do esporte é muito incentivada. Desde o começo. Até porque muitos deles, através do esporte, conseguem as bolsas. Sim. Então, na infância, nas escolas, eles colocavam isso para os... tinha que se colocar isso abertamente para os pais, né, que tinham que jogar. Então começou os pais terem essa preocupação e começou a migrar muita gente para o nosso futebol, para o soccer, em vez de jogar futebol americano. Né? E aí a preocupação dos pais era com o cabeceio. Aí, diferente da NFL, que foi uma ação das entidades esportivas que deram um corte para poder ter o tackle, o cabeceio foi uma ação dos pais em relação à Suprema Corte Americana, e passa a ser uma decisão da Suprema Corte que não se pode cabecear a bola com menos de 12 anos. Então, isso veio antes do que esse estudo da Inglaterra. Mas isso é importante a gente colocar aqui para os pais, né? Tá bom, que querem desde cedo que o filho pratique esporte, principalmente futebol. Por que até 12 anos? Porque até 12 anos o cérebro está em formação, depois pode? Primeiro que o cérebro está em formação, segundo que a estrutura, como eu falei, muscular ainda está pouco desenvolvida. Não, mas então, daqui, no caso da cabeça. Então, mas tudo, porque, por exemplo, a musculatura toda do pescoço, tudo é mais desenvolvida. Tanto que, por exemplo, os traumas no futebol, no nosso futebol, soccer, eles são mais intensos nas mulheres do que nos homens, porque a massa muscular é menor. A musculatura, ela ajuda a absorver Você pega esses lutadores, se eu tomar um soco do Maguila, eu morro, literalmente. Eu entro em coma. Se eu não morrer imediatamente, eu vou entrar em coma e provavelmente vou morrer em algum tempo. O Maguila hoje, imagina o Maguila Agora, se o Maguila toma um soco do Holyfield, que era maior que ele, mais forte que ele, né, o bracinho do Holyfield era um negócio
era a coxa do Maguila, para ter uma ideia. E ele consegue, vamos dizer assim, apesar de convulsionar tudo, ele consegue sobreviver a uma pancada dessa. Se o Holyfield me dá um soco daquele lá, eu morro no ringue. Ponto. Porque eu não tenho estrutura muscular para aguentar um soco daquele. Por isso você está falando no sentido das eu mulheres, tenho toda né? a musculatura. Então, Elas as mulheres têm menos. essa musculatura menos desenvolvida, até por uma questão, aqui não é misoginia, nada, é uma questão a estrutura biológica. Da mulher é diferente. Sim. Então, e hoje, inclusive, existe vamos dizer assim, uma linha de pensamento em que a medicina para a mulher tem que ser diferente do que a medicina para os homens. É uma coisa que eu sou apaixonado em estudar isso. Isso é uma vertente hoje, desde 2021, depois da pandemia, que ganhou muita força nos Estados Unidos. E hoje chamavam a medicina para as mulheres antes, que era a medicina do biquíni, que é só, praticamente, eram as mamas, talvez você tinha câncer de mama, todas essas coisas, e a parte reprodutiva. Então, não só a parte reprodutiva no sentido dos órgãos sexuais em si, mas reprodutivo ovário, útero, né? Então, trompas e tudo mais. Então, isso era a medicina do biquíni, que se a gente for pensar é meio isso mesmo. Sim. E, por exemplo, as mulheres têm 3 vezes mais chance de ter doença de Alzheimer do que os homens. E ninguém prestava muita atenção nisso do ponto de vista como a gente tem que cuidar do cérebro dessas mulheres para ter. E no trauma de crânio, por exemplo, esportivo, as mulheres sofrem mais no sentido da consequência do trauma do que os homens. Então isso é mais importante para as mulheres e é importante a gente cuidar. Então eu sou apaixonado por esse tema, a gente estuda muito isso. Mas o que as mulheres têm que fazer então? Tem um monte de coisa para fazer. Eu não sei se a gente. Talvez você tenha que fazer um programa só para isso. Eu gostei desse tema. Porque é apaixonante. Principalmente no esporte, né? Sim, mas tem essa coisa igualitária tal. Então, não, é tudo diferente. Mas até está sendo pensado uma medicina específica para a mulher de tão diferente que é. Sim, e é muito diferente mesmo. E não é uma só questão. É óbvio que o aspecto hormonal é muito importante, mas a gente tem que lembrar que a mulher é XX, né? E o homem é XY, no sentido dos cromossomos sexuais são diferentes. E esse bracinho a menos que tem do Y significa que tem expressões gênicas muito diferentes para o homem e para a mulher. Isso, um dia a gente... Você sabe que eu tenho sempre prazer de conversar com você, a gente vai ter sobre isso. Oportunidade de falar. Você também faz parte você é médico do Sindicato dos Atletas. E eu achei muito interessante que agora, pessoal, o sindicato ele faz um teste de avaliação cognitiva antes e depois dos eventos esportivos. Muito interessante, doutor, isso daí. Por quê? Então, tudo começou assim, às vezes as pessoas não sabem, mas o presidente do Sindicato dos Atletas é um ex-jogador de futebol. Foi goleiro, é difícil eu falar essa palavra, mas eu tenho que falar, mesmo no ar. Ele foi goleiro do Palmeiras. Né? Eu sou corintiano, então para mim é muito difícil eu falar Palmeiras, mas eu estou falando a bem da ciência. Não, estou brincando, né? O Martorelli é uma pessoa muito querida, então... O Martorelli foi goleiro do Palmeiras, então ele viveu na pele o que é ser um atleta. Tá. Né? E quando a gente colocou para ele da importância da concussão tudo mais, ele logo se interessou. Poxa, o que o sindicato pode fazer para proteger os atletas? Então eu falei, olha, a gente não tem muitos estudos no Brasil do antes e do depois. Então a gente criou lá um setor, né, no sindicato, que inclusive trouxemos equipamentos dos Estados Unidos para pesquisa, né? Inicialmente, já antes até da pandemia, com o apoio do sindicato e tudo mais, que usam inteligência artificial, a gente ajuda, inclusive, como feedback para essas empresas, porque eles não tinham essa penetração no futebol. Eles tinham para outras áreas. E a coleta de dados é intensa e imensa. O próprio Sindicato dos Atletas tem um time de futebol para aqueles atletas que estão em fase de transição de carreira, por exemplo, estão sem clube e tudo mais, que chama expressão. Então, esses próprios atletas a gente avalia. A gente conseguiu entrar também nesse meio das lutas, até por conta desses atletas que já foram citados, do Maguila, do Adejof e tudo mais. Então, a gente acaba tendo uma penetração não só no boxe, mas no MMA, que a gente também tem um bom contato com a família Gracie, que abre portas, né, para a gente poder fazer esses estudos. E então a gente fazia avaliação, por exemplo, nos lutadores antes da luta e depois da luta. Não como pesquisa, apenas avaliação mesmo. Com pesquisa e para mostrar que, por exemplo, qual era o efeito, independente se o atleta tinha ganho ou perdido a luta, porque os dois tomam pancada.
Qual o efeito que tem antes e depois da luta? E é interessante que a gente usa, um dos equipamentos que a gente usa é um óculos de realidade virtual, não é que fica passando filminho, nada. São testes e que em mais ou menos 15, 20 minutos você faz um rastreio cognitivo e motor, de tempo de resposta, tudo maravilhoso, tem um montão de dados que esses equipamentos dão para nós. Tem um outro equipamento que é um tablet com realidade aumentada. Bacana. E tudo com inteligência artificial. Então, uma empresa está em Pittsburgh e outra está em Washington, né? E hoje a gente tem uma quantidade de dados tal que nós estamos agora em vias de publicar, porque fechamos esse ciclo dos jogadores de futebol e dos atletas de luta. Estamos para publicar 6 artigos, estão praticamente agora, a gente fala que a gente manda para as revistas, estão em análise pelas revistas científicas para publicação. A gente já terminou esse primeiro ciclo de estudos. E provavelmente porque depois que esses estudos estão publicados, fica mais fácil a gente ter acesso direto aos clubes para mostrar a importância de fazerem essas avaliações no antes e no depois de uma concussão. Tá, entendi. Então, o objetivo desse estudo é essa prevenção para os clubes. Sim, porque inclusive, olha só, a gente é meio, vamos dizer assim, é uma média, né, que se faz de quanto tempo precisa de um indivíduo que tem uma concussão, por exemplo, um atleta pode voltar ao esporte. Porque, primeira coisa, ele tem que ser retirado imediatamente daquele jogo. Se ele teve uma concussão, ele tem que ser retirado. Porque existe uma coisa que chama síndrome do segundo impacto. É raro essa síndrome do segundo impacto levar ao óbito, mas é possível que isso aconteça. Então, a pessoa, tanto que em esportes de luta isso acontece mais. A gente vê que o indivíduo continua lutando. Perde o sentido. Então, ele já tomou um nocaute. Vai lá e volta. Lá volta, né? Então, lá levanta a mão, lá, tô bem, responde lá umas coisinhas lá e tem um médico que também avalia, liberou lá dentro das regras que o esporte coloca, e ele volta, toma às vezes outra pancada, sai em coma, e muitas vezes depois, isso quando não morre no ringue, 2, 3 dias, isso quando a gente não escuta que um outro jogador bateu a cabeça e depois veio a falecer. Isso acontece, menos, mas, por exemplo, na NFL isso acontece mais, no hockey acontece mais, no futebol, nosso futebol acontece menos, mas nos esportes de luta acontece com mais frequência. Mas já aconteceu no futebol. De ter a concussão, depois fala, tô bem, volta, bate de novo a cabeça e cai. E aí tem a síndrome do segundo impacto. Eu me lembro de uma cena, acho que não sei se foi na semifinal, na final, do Mascherano na Copa do Mundo aqui no Brasil, que ele teve uma concussão que ficou meio desapercebida, e se vocês pegarem o vídeo da época que acontece isso, ele levanta e sai cambaleando. Perde totalmente, né? Entendeu? Ele tá totalmente... Isso é um dos sinais de concussão, ele sai totalmente desequilibrado. E assim, eu estava assistindo, imagina eu assistindo como médico, nessa época que eu estava assistindo esse jogo, eu estava nos Estados Unidos, e estava assistindo o jogo pela televisão, eu estava fazendo um estudo exatamente sobre isso. E eu me lembro assim, que tipo uns 5, 10 minutos depois, o Mascherano ele dá um carrinho numa bola cruzada e ele passa assim a 1 milímetro da trave. Eu falei, nossa, se ele bate essa cabeça de novo. E tem um tempo também. Então, geralmente, esse tempo, a primeira coisa é, bateu a cabeça no sentido de que se constatou uma concussão, tem que ser substituído. Isso serve para qualquer coisa que tenha problema de concussão. Tem que ser substituído. Teve problema, sai. Sai. Né? Óbvio que existem esportes de luta que o objetivo do esporte é a concussão, ou seja, é apagar o adversário. Então, a regra é diferente. Mas para esses outros esportes todos, coletivos e tudo mais, não. Teve a concussão, por exemplo, isso é uma regra clara. A gente vê, às vezes, em playoffs nos Estados Unidos, jogos importantes, finais, que o jogador bate, às vezes é o principal jogador do time, ou seja, de basquete, de hóquei, tudo, ele é tirado e sai do jogo. E às vezes não joga o jogo seguinte, porque ele vai sendo seguido naquela semana, e se ele ainda não voltou ao basal dele, ele não pode voltar ao esporte. E o problema desse basal, existe uma média que se fala que ele tem que ficar de 7 a 10 dias afastado para voltar. Para poder se recuperar. Esse equipamento ele permite que a gente avalie individualmente cada pessoa, porque eu tenho o pré, ou seja, o que ele era antes de começar a temporada. Como é que esse indivíduo estava. Tá. E aí eu vou fazendo seriadamente, depois da concussão, por exemplo, um jogador de futebol que teve uma concussão, se ele voltou ao que seria o estado basal dele. E ele só volta à prática do esporte quando ele volta ao estado basal. Então eu tenho como orientar o médico do clube, né,
que aquela situação, né, já está sob controle, ele já voltou ao basal dele, ele pode voltar, que ele não vai ter nenhum risco de segundo impacto, de acumular concussões assim de uma maneira mais grave, ele já está totalmente recuperado. Esse é o aparelho que vocês estão Esse estudando, então, que é a gente com agora, por artificial. Exemplo, isso a gente faz isso, e isso é utilizado muito nos Estados Unidos. Já é, mas aqui muito. não. Aqui não, aqui a gente espera que... A gente já fez em alguns clubes, tem alguns clubes que a gente já utilizou, não posso revelar quais, mas fez assim alguma pré-temporada, fez num ano lá com aquele departamento médico que estava no clube naquele momento, achou interessante fazer, e às vezes era alguém ligado também à Universidade de São Paulo que nos conhecia e falou, não, vamos lá fazer, a gente fez como pesquisa, e é interessante que a gente tem jogadores que foram testados no antes e depois, e isso que norteou a volta, o retorno desses jogadores no pós-concussão. Quer dizer, né? Se tiver o tratamento adequado, diagnosticou concussão, faz esse trabalho e volta, é possível controlar. Não se cura a concussão, controla-se. Não, a concussão em si é um evento com um tempo limitado. Mas ou seja, você disse que é cumulativo. Isso. Agora, se você fica sofrendo concussões, inclusive se ainda nem se recuperou da primeira e volta e tem outra, vamos dizer assim, ficou uma semana fora, você ainda não está 100%, está 80%, 90%, mas você ainda não voltou ao seu cérebro ainda está com alguma coisinha. Você não poderia voltar porque o seu cérebro ainda é como se você tivesse com, por exemplo, o jogador... É muito maluco isso, porque na transmissão o indivíduo vai lá e põe a mão no posterior da coxa, né? E o narrador tem uma distensão, né? E põe a mão lá na coxa, na parte de trás. Imediatamente falou, não, vai ficar 15 dias fora, vai perder o jogador, poxa, acabou de entrar, acabou de voltar. Gente ver então, a gente fala isso, assim, na narração esse indivíduo já fala isso. Imagina que o seu cérebro foi atingido, não é a coxa, é o seu cérebro. É o órgão mais nobre que você tem no seu organismo. É atingido, sofre uma concussão, o indivíduo senta no gramado, você nem sabe se está confuso, você não está lá. O narrador está à distância. Mesmo o repórter de campo está à distância. Sim. Tá? Não sabe o que está acontecendo ali com o jogador sentado no meio do gramado. Ele pode estar falando as maiores barbaridades, assim, não sabe onde está totalmente desorientado. O narrador fala, graças a Deus ele acordou, está tudo bem. E não está, ele tem que sofreu a concussão, tem que sair do jogo. Mas aí o médico que está lá, ele já é orientado para isso. Sim, né? mas o grande problema, por exemplo, esqueci o nome, Álvaro Pereira, né? Que é de São Paulo e era da seleção uruguaia. Na Copa, por exemplo, ele teve um evento jogando pelo São Paulo, que ele inclusive faz o cruzamento para um gol, São Paulo acho que empatou o jogo em 1-1. Né? E ele não lembra, ele sai do jogo dando uma entrevista dizendo que, poxa, que infelizmente a gente não conseguiu ganhar, assim, a gente perdeu o jogo, tudo. Ele nem lembrava que o São Paulo tinha empatado o jogo. Quer dizer, perde realmente totalmente. Entendeu? Ele jogou um tempo inteiro e porque ele insistia para voltar. E olha que o departamento médico de São Paulo é fantástico. O Dr. Sanches, assim... segue à risca esses protocolos. Só que o jogador fala que quer voltar ao técnico. Se a comissão técnica não entende que isso é um problema, e o jogador fala que quer voltar, fala, ó, quer voltar, ele está bem, vai voltar. Por mais que o médico, às vezes, avise a comissão técnica. Né? Isso aconteceu também, por exemplo, com o mesmo Álvaro Dias na Copa do Mundo aqui no Brasil. Ele teve uma concussão que apagou totalmente. O médico da seleção uruguaia pediu a substituição e o técnico falou que não. E ele falou que ele não queria, ele voltou. Então, o grande problema, às vezes, é conseguir fazer o jogador sair. E tem alguns departamentos médicos que pega, abraça o jogador, vai tirando, já faz sinal porque já está combinado com a comissão técnica e eles substituem mesmo e pronto. Entendeu? Então, isso acontece. Então, a gente ainda precisa, vamos dizer assim, conscientizar. E, por exemplo, estar aqui hoje falando sobre isso é uma maneira de conscientizar. Então, a gente tem que dar voz aos locutores esportivos falarem isso na narração, aos departamentos médicos saberem isso, eles já sabem, né? Porque existe um curso até da CBF, da Federação Paulista, que fala sobre isso antes de cada campeonato, mas os departamentos técnicos também saberem disso e darem o poder ao médico de realmente tirar o jogador, o atleta de campo. Isso é fundamental. E aí tem o tempo de recuperação para ele voltar bem. Então a gente consegue minimizar o impacto da concussão para efeitos futuros. Então isso é um jeito de proteger o cérebro do atleta. Então o próprio atleta tem que defender, vamos dizer assim, o seu futuro e o futuro, inclusive, do pós-atleta, ou seja, ele como ser humano. Né? E falando de futuro, quanto tempo
Antes dá para a gente saber o comprometimento cognitivo da gente? Então, até que ponto? Que eu sei que hoje já dá para saber muita coisa, né, de demência e tal, não sei. Quanto tempo antes? Existem várias teorias, existem algumas teorias que mostram, vamos dizer assim, que os quadros de demência tipo Alzheimer não começariam, vamos dizer assim, eles começam a se manifestar depois dos 60, 70, 80 anos, né, na senilidade, né, então na faixa de vida depois dos 60 e poucos anos. Só para ter uma ideia, a doença de Alzheimer mais ou menos, aproximadamente, entre 50 e 60 anos, a chance de uma pessoa ter um quadro demencial, tipo Alzheimer, é uma por volta de 2.000, 2.500 pessoas. Tá. Entre 60 e 70 anos, uma em 50. Entre 70 e 80, é uma em 10. E acima de 80, uma em 4, uma em 5. Esses estudos são muito sabidos. Então, é óbvio que a idade é um fator importante, porém, algumas coisas que aconteceram na vida dessa pessoa, por exemplo, esses traumas de crânio repetitivos, como eu falei, o Maguila começou a ter manifestações com 40 e poucos anos, porque não era Alzheimer, inclusive. Tá? Então, a gente tem como saber algumas coisas hoje bem mais precocemente. E começam a surgir alguns medicamentos para Alzheimer, ainda não tem no Brasil, por enquanto só tem nos Estados Unidos, não tem nem na Europa, que ainda não foram aprovados pelas, o que seria, vamos dizer assim, a nossa Anvisa, que é o FDA nos Estados Unidos, pelas agências regulatórias europeias, alguns medicamentos que, teoricamente, minimizariam a evolução da doença de Alzheimer. Eu falo teoricamente que a gente ainda não tem isso muito robusto, mas a gente já está no caminho para que isso aconteça. Porque a gente está vivendo tanto, doutor. Às vezes eu falo, para que a gente está vivendo tanto se todas essas deteriorizações, né, eu falo que a gente vai sendo destruído mesmo, vão acontecendo, não tem jeito, né? Na mente da gente, no corpo da gente, Mas difícil. Se a gente for pensar, né, na década de 60, na década de 70, uma pessoa que tinha... Eu, por exemplo, eu tenho as minhas duas avós, né, tanto materna como paterna, com um hiato de tempo de 4, 5 anos, faleceram lá pela década de... fim da década de 60, comecinho da década de 70, e com mais ou menos uma com 66 e outra com 68 anos. E eu me lembro de frases, por exemplo, dos meus tios, eu era muito, muito pequeno, mas é aquela coisa que fica marcante, né, para a criança, perdeu a avó, aquela coisa, que elas tinham tido uma vida longa, com 66 anos. 66 anos, E as minhas avós, uma delas, era literalmente um desses personagens, sabe aquelas velhinhas da Disney? Toda encacarada. Isso com 66 com 66 anos. Nossa. Então, hoje, as pessoas realmente vivem mais, com qualidade de vida melhor. Então, hoje, uma pessoa de 66, vamos dizer assim, é como se fosse na década de 60, uma pessoa que tinha 40 anos, 45 anos. É verdade. Então, a gente tem ganhado tempo, vamos dizer assim, de vida com qualidade de vida. Mas ainda existe vamos dizer assim, uma barreira e um desafio grande, que são essas doenças cognitivas cerebrais. Por exemplo, a doença de Alzheimer. Então, essas coisas nós estamos ainda na linha de frente aí do combate. Olha, enquanto não tiver... Né, porque de que adianta eu saber lá no mapeamento genético se eu tenho propensão ao Alzheimer se não tem cura? Eu não quero saber nada. Quando tiver Nem cura, deve. Quando tiver cura... Só para encerrar, doutor, na sua opinião, como é que será então essa medicina do futuro? O que a gente pode esperar? Não, eu acho que cada vez as pessoas não percebem, mas a inteligência artificial já está incorporada, né? Por exemplo, em exames radiológicos, nesses exames de avaliação cognitiva, num monte de coisa, tá? Por exemplo, nos prontuários médicos, hoje para você fazer pesquisa é muito mais fácil, você coloca uma determinada coisa que você quer que ache, a inteligência artificial já vai lá e faz a busca rapidamente, coisa que a gente tinha que ficar fazendo na unha. Então a inteligência artificial já é presente na vida da gente, nos nossos celulares, em tudo. Na edição de programas e tudo, a inteligência artificial está aí. Né? Em todo lugar. É que ganhou, vamos dizer assim, uma sobrevida, assim, talvez. Não, ganhou, vamos dizer assim, uma popularidade, uma publicidade grande agora com essas coisas que passaram a ser ferramentas de uso diário de qualquer indivíduo. Sim. Mas a inteligência artificial ela já está aí há muito tempo. mais tempo, pelo menos uma década.
né? Que, ó, a grande revolução do Big Data, que é essa coisa de todo mundo saber tudo, e você vai lá fazer uma pesquisa de uma viagem para o Caribe, você começa a receber um monte de tudo que você abre, tem viagem do Caribe ou alguma coisa parecida. Que você pesquisou. É mais ou menos isso. Essa revolução acontece em 2015 e é implementada em 2016 com as redes neurais, né, profundas, que são implementadas de maneira definitiva em 2016 e elas são criadas em 2015. Então, isso é uma realidade que já permeia a nossa vida sem a gente perceber o tempo todo. Tá? Então, na medicina não é diferente. Agora, isso não significa que as máquinas vão substituir os médicos e nem as pessoas, mas vão ajudar muito. E a gente tem que estar aberto, com a cabeça aberta, para utilizar as ferramentas. E, por exemplo, se o esporte não estiver aberto para isso, por exemplo, nos Estados Unidos isso já acontece, né, com os esportes, com a concussão, estou falando especificamente agora do tema do que a gente conversou aqui, e eu acho que agora está na hora dos clubes, por exemplo, no Brasil, começarem a também ter esse interesse, pelo menos a curiosidade de entender o que são esses sistemas, para poder ajudar os atletas que são um patrimônio do clube, né? E eu defendo sempre que o esporte, ele não só salva em todos os sentidos, né? Mas ele também ajuda no desenvolvimento, principalmente na saúde do cérebro. É verdade, né? Sim. Eu sempre falo o seguinte, como eu falei, tem dois tipos de esporte, o esporte profissional e o amador, e ainda uma subdivisão que é o esporte de alto rendimento e só o esporte de manutenção de qualidade de vida, né? Então, quando a gente fala de esporte de qualidade de vida, né, isso é 100% verdade. É verdade. Quando a gente fala... melhor, né? Sim, 100%. Ajuda o desenvolvimento cognitivo. E a manutenção. A prática esportiva, tem estudos, inclusive, feitos até pela USP e fora também, né, que mostram que não só a reabilitação... Idosos que praticam esporte têm um impacto na cognição, de melhora cognitiva e manutenção da cognição muito maior daqueles que não praticam. Isso é sabido, né? Mas o esporte de alto rendimento também se sabe que é usar o corpo como ferramenta para o esporte. Então, geralmente leva desgastes, doenças ou articulares ou musculares, ou até mesmo, por exemplo, saúde mental, né? Porque é muito estresse, a pessoa... Né? Tipo, tem vários exemplos de atletas que começaram a falar sobre saúde mental por essa vida sob pressão que eles têm. Então, a gente tem que separar as coisas. Então, o esporte ligado à saúde é aquele esporte de manutenção, qualidade de vida. O esporte competitivo de alto rendimento... Eu lembro sempre do Guga, numa entrevista que eu ouvi do Guga, que ele jogava com dor no quadril, no pubis, assim. Quantos atletas não fazem isso? Muitos, mas eu me lembro de uma entrevista dele assim, que ele até largou antes, vamos dizer assim, o tênis profissional por conta disso, porque era insuportável a dor. É verdade. Então, o esporte de alto rendimento exige do organismo muito mais do que demais. É melhor praticar esporte do que ficar sentado na frente do... Serve só xadrez? Só xadrez tá bom ou não? Xadrez é uma atividade, vamos dizer assim, intelectual importante para a cognição, né? Mas uma caminhada pelo menos 3 vezes por semana ajuda bastante. Não precisa ser um super atleta, mas como é que chama? Tira um pouco a teia de aranha e a poeira do corpo ajuda. Tá certo. Doutor, faltou alguma coisa que você queira completar aqui? Acho que para mim, o que eu tenho que sempre dizer é que você sabe que é um imenso prazer, a admiração que eu tenho. Isso não é rasgação de seda, isso é verdade. Né? Então, eu sempre venho... sempre que você, vamos dizer assim, me convoca, porque não é nem um pilhão, a convocação, eu venho assim, com o máximo prazer sempre falar. E eu acho que essas pautas são importantes serem abordadas sempre e repetidamente. Tem que se falar muito sobre isso, até que isso seja incorporado pela sociedade, pelos meios de comunicação. Isso tem que estar dentro da gente como uma coisa que fica natural. Essa informação tem que... Eu quero que você volte para falar das mulheres. Gostei dessa Vamos falar. Obrigada, muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Sempre trazendo aqui no nosso Pode Chegar um conteúdo com relevância, compartilhando com você conhecimento, e convido você sempre a se inscrever e participar aqui com a gente. Tá? Sempre um entrevistado aí importante para acrescentar na sua vida. Muito obrigada e até a próxima.